Assentados sobre a palavra. Eu, há muitos anos, eu não sabia o que era assentado sobre a palavra. Tem lugar nas Escrituras que diz que nós estamos assentados com Cristo. Eu falo, meu Deus, como é que eu estou assentado com Cristo? Eu não carrego nenhum banquinho, nenhuma cadeira. Como é que eu estou assentado com Cristo? Eu achava que era uma coisa muito importante, estar sentado com Cristo. Mas eu não tinha nenhuma percepção para poder ver o que é assentado com Cristo. Realmente, eu ficava perdido nessa questão de assentado com Cristo e ainda nos lugares celestiais. Eu falei, eu estou aqui na terra, como é que eu estou nos lugares celestiais, em Cristo, assentado com Cristo? Eu não entendia isso. Porém, hoje veio uma percepção que assentados com Cristo é você estar assentado na palavra dele. Assentado na palavra de Cristo quer dizer, você está junto com Cristo, está na mesma posição. Quer dizer, você acredita com Cristo onde Cristo acredita. Qual o lugar onde Cristo se encontrou quando ele veio aqui na terra? Na Escritura Sagrada. Desde criança ele lia as Sagradas Escrituras. E foi lá que ele se identificou. Foi lá que ele encontrou a identidade dele. Ora, se Cristo é o nosso modelo, onde nós vamos encontrar a nossa identidade? Na Escritura Sagrada. Não tem outro caminho. Jesus, o modelo, ele encontrou sua identidade na Escritura Sagrada. Por isso que vem a ideia de assentados com Cristo. Quer dizer, nós estamos assentados dentro da mesma palavra. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Foi aí que Cristo se assentou. E nesse assentamento, que é a palavra de Deus, ele convidou os seus discípulos a participarem da palavra de Deus. E depois a gente vai ver que o próprio Jesus Cristo, ele é o banquete de Deus. Ele é o banquete de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o nosso banquete. Então, assentados com Cristo, é estarmos assentados na mesma plataforma de Jesus Cristo. Nós podemos ver Jesus Cristo, logo no início do seu ministério, ele entrou na sinagoga e todos estavam de olho nele. Ele leu uma passagem de Isaías e falou: cumpriu-se essa palavra hoje diante dos vossos olhos. Aquela palavra dizia que ele ia dar visão aos cegos e assim por diante, e abriu os olhos do cego. Ele disse: nesse momento se cumpriu essa palavra diante dos olhos de vocês. O que é que se passou para ele dizer naquele momento: agora se cumpriu diante dos vossos olhos esta palavra? Ao ler uma passagem do profeta Isaías, o Espírito Santo falou dentro dele. O Espírito Santo revelou para ele. E aí então nós podemos ver um método, um caminho. Jesus era iluminado pelo Espírito Santo. Jesus era iluminado pelo Espírito Santo. Nessa passagem, Jesus está dando uma plataforma para nós, que nós, se quisermos entender as Escrituras Sagradas, temos que ser tocados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo. Às vezes, essa passagem nos passa a largo e nós não conseguimos ver isso. E Jesus está dizendo: hoje se cumpriu esta palavra diante dos vossos olhos.
Aconteceu algo dentro da intimidade de Jesus Cristo ao ler a Escritura Sagrada naquele momento. Isto é, o Espírito Santo falou ao coração dele. É o que uns vão chamar o testemunho interior, a voz interior. Essa voz interior nós vamos chamar de Espírito Santo. É a palavra do Espírito Santo. Nós devemos prestar atenção a ela, pois as nossas direções dentro deste mundo se encaminharão dentro da perspectiva que o Espírito Santo colocar diante dos nossos olhos ao lermos as Escrituras Sagradas. Não tem mistério. Deus amou a nós de igual maneira. Deus não ama um mais que os outros. É que alguns conseguem perceber esses detalhes da Escritura Sagrada e utilizam o que a Bíblia chama de fé. Isto é, eles creem naquela revelação que o Espírito Santo passou para ele, assim como foi Jesus Cristo. Ao Jesus Cristo dizer, hoje se cumpriu diante dos vossos olhos esta palavra, Jesus Cristo estava crendo naquela revelação que o Espírito Santo tinha dado a ele. Então Jesus exerceu fé. Jesus exerceu fé na revelação que o Espírito Santo lhe concedeu quando ele lia uma das Escrituras de Isaías. E Jesus é o nosso modelo. Ele mostra para nós a plataforma de Deus, sobre a qual todo filho de Deus pode agir e deve agir. Então, o Filho de Deus tem uma plataforma na qual ele deve agir e deve prestar atenção. Essa plataforma é o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. E ela só vem quando você lê as Escrituras Sagradas. Esse é o princípio mais geral, pois podemos ver isto nessa atitude de Jesus Cristo ao ler Isaías. O Espírito veio sobre ele enquanto ele lia e disse, hoje se cumpriu esta passagem. Cristo exerceu fé. E a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé. E fé nada mais é do que você acreditar naquela revelação que o Espírito Santo lhe dá quando você está lendo as Escrituras Sagradas. Esse é o caminho do cristão. Baseando-se nisso, nós não vamos ficar mais preocupados com as tempestades que sopram sobre este mundo. É claro que as tempestades vão soprar sobre nós também, pois estamos envolvidos na mesma circunstância dentro de um determinado território. E quando chover naquele território, quem sair na chuva vai se molhar. Assim, você sendo de Deus, está naquele território, cai a chuva, se você sair na chuva, você vai se molhar. Assim são as circunstâncias da vida. Pois sobre a terra cai tempestades, cai dia de paz, dia de bonança, mas cai dias de angústias, cai tragédias. Agora, nós temos que saber a orientação do Espírito Santo para sabermos como olhar aquela circunstância e sairmos como mais que vencedores dela. Pois passaremos pelo fogo, diz as Escrituras Sagradas, passaremos pelas águas. O Senhor estará conosco. Deus não vai nos tirar dessa circunstância. Mas uma coisa é certa, a Escritura diz que Ele estará conosco. Esse é o nosso descanso. Quem atingiu esse nível andará nessa terra no nível do descanso. Ele vai andar no reino de Deus aqui, nesta terra. Eles chegaram no nível de que Jesus Cristo chamou as novas criaturas. Pois agora eles não andarão na plataforma do que veem e do que sentem. A plataforma deles agora é acreditar na revelação do Espírito Santo. Ora, a importância do conhecimento do Espírito Santo na vida do cristão. Tem que haver pessoas que preguem mais sobre o Espírito Santo.
O cristão tem que conhecer mais sobre o Espírito Santo. Pois, na verdade, ninguém pode conhecer Jesus Cristo senão através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai revelar Jesus Cristo. Para nós, Jesus Cristo disse: eu vou rogar o outro Consolador, ele vai vir, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Quer dizer, o Espírito Santo vai compartilhar Jesus Cristo conosco. Ele vai dar para nós o que nós vamos chamar de fé. A fé verdadeira. A fé que você pode confiar, pois os ensinamentos do Espírito Santo, a sua unção, é verdadeira, diz as Escrituras. E andando por elas, nós andaremos pelos olhares de Deus. São esses olhares que contemplarão as novas criaturas. Andarão sempre em descanso, embora no meio da tempestade, embora no meio das multidões de águas, embora na agitação do dia a dia, embora dentro das perspectivas mais angustiantes. Ele tem um conceito dentro de si: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E passarão o céu e a terra, as palavras de Deus não passarão. Essa cobrança Deus quer que a gente faça para Ele. Ele quer que a gente cobre isso dele. Aqui nos faz lembrar o irmão do filho pródigo. Ele ficou muito indignado. O pai tinha acabado, estava dando uma festa para um irmão mais jovem. O irmão que tinha gasto toda a sua fortuna. E agora chegarem andrajos e o pai dá-lhe uma festa. E ele, o corretinho, o cara que nunca desobedeceu o pai, que cumpria as ordens do pai, que estava na casa do pai, trabalhava com o pai, fazia a obra do pai, e o pai nunca tinha matado um boi para ele. A atitude deste filho correto, de um procedimento correto, foi de indignação contra o pai. Ô pai, o senhor nunca matou um boi para mim? Eu estou sempre trabalhando comigo, o senhor nunca fez uma festa para mim? Agora, esse meu irmão, esse camarada ingrato, gastou a fortuna dele, vem agora à tua casa e tu faz uma festa para ele. O irmão estava indignado. Mas o pai disse para ele: você nunca me pediu? Aí está o segredo. Jesus está dando um segredo. A ver, você, meu amigo, é muito certinho, muito justinho, muito santinho, faz a obra de Deus direitinho, que nem o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Mas você nunca exerceu a fé. Isto é, você nunca pediu ao Pai uma bênção que está prometida nas promessas de Deus. Então, você não recebeu, pois as Escrituras dizem: pede e recebe, bate e abrir-se-á. Há que ter esse exercício da nossa parte. Nós temos que determinar os nossos objetos. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Qualquer coisa que a gente se dirigir ao Pai, temos que nos dirigir no nome de Jesus Cristo. E assim, Ele nos dará, Ele vai nos atender. E vamos andar em alegria, regozijo, em alegria em nossa vida. Vamos andar em alegria, pois teremos uma plataforma, a mesma plataforma que Jesus Cristo. Qual é a plataforma de Jesus Cristo? A palavra do Pai. Foi ali que ele encontrou a sua identidade. E é na palavra do Pai que nós vamos encontrar a nossa identidade, o nosso caminho, para andarmos seguros no meio das tempestades desta vida. É uma boa nova, não é? Então, vamos seguir o mesmo exemplo do modelo de Jesus Cristo. Quando vinham tempestades, quando vinham agitações,
quando as tormentas caírem, quando os céus parecem desabar sobre nossa cabeça. Vamos fazer como Davi. De onde virá o meu socorro? Vamos olhar para cima. De onde virá o meu socorro? Davi era um homem que enfrentou muitas batalhas e as venceu, pois ele sabia de onde vinha o socorro dele. O meu socorro vem do Senhor. E hoje o Senhor se traduz para nós através das Escrituras Sagradas. Sem as Escrituras Sagradas, nós estaremos sujeitos a todos os vendavais dessa terra. Mas baseado nela, passarão os vendavais, mas nós estaremos com o nosso espírito tranquilo, pois o nosso Senhor vive. A nossa salvação vem do alto, vem do Senhor. E Ele está de olho na sua palavra, sabia? Ele está de olho na sua palavra, para a fazer cumprir. A Escritura diz que Ele ouve a palavra dos seus servos. Hoje nós somos mais do que servos. Hoje nós somos seus amigos, pois Jesus Cristo entregou a nós a mente de Deus, a memória de Deus, a palavra de Deus. É uma boa nova, não é? Então, na hora das tormentas, na hora das tempestades, nós temos o Espírito Santo. E ao lermos as Escrituras Sagradas, ele vai apontar a direção. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja somos nós. Nós somos o templo vivente do Deus vivo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? A Escritura diz que nós somos o templo vivo de Deus. E Deus habita em nós. É uma boa nova, não é? Podemos andar em paz, mesmo debaixo de tormentas. É uma boa nova. É só conhecermos o nosso Deus. Ele cuidará de nós. É uma boa nova, não é?